uma honra muito grande para mim, para a diretoria também, poder recebê-los nesse domingo, nesse sábado de manhã. Vou fugir um pouco do tradicional, acho que vocês já estão cansados das 20 exposições que nós fizemos ao longo do ano. Esse é o 21º evento científico, e durante 20 eventos a gente passava aquele kit inicial dos slides, e aqui eu procurei mudar um pouquinho para trazer o que foi essa trajetória nossa em 2018, levar conhecimento de vocês e tentar já trazer uma expectativa do que será 2019. Eu acho que esses 21 eventos científicos, os eventos sociais, só foram possíveis porque eu tenho ao meu lado uma diretoria coesa, uma diretoria que apoia, que briga e que dá sangue e suor aqui junto a mim. Tem o próprio Zaru, que não está nomeado aqui, porque ele tem um cargo que nós criamos para ele, um cargo fictício, para que ele pudesse continuar com a gente, nos ajudar. Obrigado, Bruno. Obrigado, Yuri. Marcelo deve estar chegando aí, já agradeço o Zaru. Lembrar que a nossa regional é uma das 19 regionais, uma das que mais teve destaque esse ano, graças a essa quantidade de eventos científicos, engajamento. E lembrar, esse foi uma figura que foi apresentada na primeira reunião da Socesp Diretoria, logo que a gente assumiu esse ano, e que trouxe um certo impacto, porque a gente imagina muitas vezes que Socesp Vale do Paraíba, historicamente, sempre foi muito São José, né? E essa descentralização que começou com o Zaru, da gente sair para visitar outras cidades, eu percebi, a nossa diretoria percebeu que a gente precisava realmente expandir. Vale do Paraíba são 39 cidades, São José é uma delas. Dessas 39 cidades eu procurei trazer, porque isso sempre foi uma curiosidade minha, talvez seja de vocês. Nós temos em torno de 290 cardiologistas no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, 137. Claro, aqui, uma cidade maior, concentra um pouco mais de cardiologista, mas são 290. Esses números, a gente sabe que são subestimados, porque a metodologia que a Socesp usou foi, se eu não me engano, através do KNES. Né? Então, qual é o KNES do médico? Então, se ele está o KNES cadastrado em São José, ele entra na estatística. Mas a gente sabe que grande parte dos médicos, principalmente que estão chegando, que chegaram nos últimos anos, já está com o KNES do Rio, de São Paulo. Então, esse número, seguramente, ele é maior. Bom, o que nós fizemos em 2018? Só fazendo aqui uma prestação de contas. Fizemos aí 21 eventos científicos, 6 ações sociais, 4 cidades visitadas. Então, seguindo o modelo da gestão anterior do Zaru, da gente descentralizar efetivamente. Visitamos 7 hospitais, incluímos dessa vez aí o Santos Dumont, que até então não tinha sido visitado, por questão realmente de falta de oportunidade, e agora também incluímos a APM, ambos os locais aí com apoio sempre incondicional do Fabinho, que nos ajudou nesse sentido, e visitamos, Antônio Afonso, que era o Jacareí, né, que a gente ainda não tinha visitado também, 2 universidades, a Univap e a Unital, e para o próximo ano a gente deve incluir também outras universidades. Então, tudo com a ideia de descentralizar. Antigamente se fazia muito no Novo Hotel, e a gente percebe que com isso a gente consegue alcançar um público um pouquinho maior. Aqui algumas poucas fotos de alguns eventos, esse daqui no Novo Hotel com Francisco Fonseca, esse aqui na Unital com o professor Ibrahim, e aqui foi um dos eventos que deu um maior número de pessoas ali no Hospital Municipal, com... esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Com Alexandre Soeiro. Foi uma bela aula sobre piscina coronária, foi bem bacana. Aqui algumas das ações sociais. Esse ano a gente teve a oportunidade de treinar mais de 200 educadores físicos no atendimento de parada cardíaca. Treinamos também mais de 100 soldados do tiro de guerra, também no atendimento. Depois fizemos outras ações. O global das ações foram mais de 800 pessoas envolvidas, entre treinamento e também a aferição de pressão, orientação. E o que a gente trouxe de novidade esse ano, algumas novas sessões que já vinham sendo namoradas por nós e pedida a nós, como a sessão de casos clínicos, que nós começamos esse ano, tivemos 3 sessões de casos clínicos, as sessões multidisciplinares, né, começando com o apoio da diretora do Departamento de Psicologia da Jennifer. A gente trouxe uma bela, né, foi um evento emocionante, para não dizer outra coisa, foi muito legal lá no Unital, e a gente deve continuar com essa ideia para o ano que vem. A transmissão ao vivo talvez aquilo que tenha sido o maior destaque. A nossa regional foi pioneira nisso, dentre todas as regionais, mas muito motivada por aquela noção de que Vale do Paraíba são 39 cidades.
Não é só São José, Taubaté, Jacareí, são 39 cidades. E é muito bacana, muitas vezes quem traz esse feedback são os próprios representantes que vêm visitar a gente no consultório e fala, poxa, o médico lá de Pindo, o médico de Cruzeiro, tive um depoimento agora, né, de que vocês estão assistindo isso, poxa, né, a gente está transmitindo aqui, o cara está em casa, o cara está tomando um vinho, está comendo uma pizza e está assistindo. Então isso é muito legal. A informação está sendo levada. Isso é importante. Essa aqui, com a doutora Daniele, por exemplo, tinha mais de 222 visualizações nesse dia em que ela estava dando a palestra lá na APM. Foi uma baita de uma palestra legal. E claro, vocês já devem saber, se não saibam, passam a saber, que todos os vídeos transmitidos estão ainda e vão continuar na plataforma da SOCESP. Vai lá no site da SOCESP, regionais, Vale do Paraíba, está lá, todos os vídeos. Quem quiser assistir uma aula que não pôde participar, está lá a aula. A criação do polêmico grupo de WhatsApp, algo que a gente também já vinha namorando desde a gestão do Zaru, consolidamos esse ano, com mais de 400 profissionais incluídos em 2 grupos, com a ideia única e exclusiva de divulgar os nossos eventos. Né, de falar, olha, vamos ter eventos SOCESP, vamos divulgar as nossas ações aqui, e por quantas vezes que vocês não viram essa mensagem, né? Esse grupo destina-se exclusivamente à divulgação. Alguns colegas saíam, outros batiam palma, mas na realidade não é querer ser mal educado, não é cortar, mas a gente sabe que quando começa a vir um monte de mensagenzinha, né? Bom dia, foto de política, futebol, acaba que a nossa divulgação vai ficando para trás, o grupo é bloqueado e perde realmente a ideia, o objetivo maior, que é divulgar os nossos eventos. Peço desculpa se a gente foi indelicado com a mensagem, tá? Mas realmente era para tentar manter essa ordem. Ao final desse evento, todos vocês aqui, participantes, vão receber um pendrive da SOCESP, contendo todas as 20 aulas. Na realidade, foram 21 eventos, né? Mas desses 21 eventos, são 3 casos clínicos que não colocamos aqui. Mas temos 20 aulas aqui, das aulas que foram prestadas, que foram oferecidas, né, ao longo desse ano, inclusive a de hoje, que o Brunão, já agradecendo desde já mandou na quarta-feira, eu já pude colocar no pendrive, fiquei ontem até meia-noite e meia fazendo o pendrive, mas está tudo aqui para vocês, então saindo da aula, pega com a Rosália, está bem legal isso daqui, tá bom? E o que esperar para 2019? A gente está com cerca de 22 eventos já confirmados para 2019, mais ações sociais que a gente vai fazer. Vamos visitar outras cidades, a gente está com planejamento de ir para Pindas, de ir para Cruzeiro, de ir para Guará, então realmente avançar um pouco mais. Mais hospitais, a gente tem planejamento também de visitar o hospital regional também, que ainda acabou de ser inaugurado, e universidades. Planejamos também adentrar a Universidade de Medicina, as 2 faculdades de medicina que a gente tem em São José. Só para terem uma ideia dos 22 eventos, eu trouxe alguns que talvez são temas um pouco mais curiosos e que eu acho que vai agradar. A gente pensou com muito carinho nesses temas, né? Por exemplo, esse Estou de Folga, me chamaram para atender. Isso é motivo motivo de um livro do Agnaldo Pisco, porque é muito legal, né? Quer dizer, o médico está de folga, está viajando, de repente alguém pergunta, tem algum médico aí? Né? Uma queimadura de água viva. Caramba, como é que faz isso mesmo? Então, essa é a ideia da palestra. Vamos trazer 2 simpósios multidisciplinares, um de nutrição, falando sobre mitos e verdades sobre os alimentos, ovo, banha de porco, leite de coco, enfim, essas coisas todas, né? Simpósio multidisciplinar também de cardiologia do esporte, cardiologia legal, acho que é de interesse de todos nós, entender um pouquinho dos aspectos jurídicos relacionados à medicina, à cardiologia, e espiritualidade na prática clínica, pericardiopatias, congênitas e tecnologia na área da cardiologia. Então, trazer alguns temas diferentes dentre os 22 que a gente já tem programado. Claro que nada disso seria possível se eu não tivesse o apoio, principalmente de vocês que prestigiam a gente. Vejo colegas aqui de anos que insistem em nos acompanhar, eu fico muito feliz com isso, de verdade. Agradecimento à Rosália, que está lá fora, a Eliana, que participou também ativamente com a gente, a toda a diretoria da SOCESP, ao Sérgio, Thales, a todo o pessoal que participa, né, da transmissão, São Paulo, a Patrícia, Fabiana, a Daiane, eu não posso esquecer de ninguém, do Aloysio, que é o diretor de regionais, o próprio presidente Francisco Saraiva. Agradeço de verdade e agradeço, como fiz em todos os eventos esse ano, nominalmente a todos os patrocinadores. Tudo isso, transmissão ao vivo, pendrive, 21 eventos, só foi possível graças aos patrocinadores. Eu espero muito poder contar com eles para o ano que vem, para a gente poder tentar manter esse nível. Agradeço a Dimen, Seibin Biolab, Beringer, Plani, Bayer, Servier,
Daiichi Sankyo, o Torrent, AstraZeneca, o RC, Merck, Pfizer, Libs e Axê. Todos os patrocinadores que permitiram a gente se encontrar tantas vezes aí ao longo do ano. E sempre agradecendo também o apoio de todos aqueles que cederam as suas casas para os nossos eventos, o apoio também do Vinho de Bicicleta, que todas as vezes, Brunão, já sabe que você sairá daqui com um vinho delicioso, com certeza, que dá o vinho aos nossos palestrantes. Também é o grupo de arritmias que nos ajuda na divulgação dos eventos. Bom, obrigado por todo mundo estar aqui. É um sábado. Eu fico muito feliz de ter tanta gente aqui. Pedro, muito obrigado pelo convite. As pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e pessoas que e grandes amigos também estão aqui. É interessante ver tantos rostos conhecidos. E fico feliz de tanta gente que eu não conheço ter vindo aqui no dia de hoje. É um prazer conseguir encerrar com chave de ouro isso que vocês estão conseguindo fazer aqui. Que é espetacular. Vou só me habituar com isso aqui, que para mim é novidade. Mas está ótimo. Super legal poder mexer as mãos, assim, sem preocupar com o microfone. Essa aula, na verdade, eu tentei pegar um apanhado de tudo que aconteceu, que pelo menos eu achei mais interessante esse ano. Eu tenho um viés, eu sou eletrofisiologista, e então acaba que a gente teria o viés de tentar puxar tudo para a arritmia. Eu tentei fugir desse raciocínio de tudo que o martelo conhece são os pregos, então a gente tentou pegar uma coisa um pouco diferente. O que aconteceu em 2018? Bom, teve ele sim, ele não, ele talvez, teve Lula livre, Lula solto, Lula preso, teve todo direito a confusão e briga de família, e várias pessoas entraram nesse de grupos de WhatsApp. Então, esse grupo aqui, na verdade, com certeza foi o que menos causou conflito entre amigos. O Brexit foi evoluindo, o muro de Trump ainda não foi construído, não conseguiram saber quem que ia pagar. França campeã do mundo, Croácia, que foi novidade, foi em vice, o Roger Waters faz show no Brasil, novamente com a temática política. A única coisa constante nisso tudo que a gente está fazendo é o show do Roberto Carlos, que novamente eu achei interessante que eu consegui encontrar aqui, nessa página, é bem legal, ó, 70, 80, 90, 2000, 2010. Então, assim, isso é a única coisa que a gente pode confiar que vai continuar funcionando. A gente procurou publicações, eu fui procurar publicações de 2018, para resumir. Então, a gente tem só 20 mil no PubMed, de hipertensão, ciência cardíaca mais umas 13, infarto 8 mil. Se eu excluísse tudo isso e procurasse só fração de ejeção, eu ainda ia conseguir 1080 só com fração de ejeção no título. Então, eu acho que a aula pode ficar um pouco mais extensa. Nas primeiras 3 horas eu vou tentar resumir essas duas aqui. E depois eu vou continuar. Ou a gente tentou pegar os congressos mesmo. A ideia é que os congressos, de alguma forma, selecionam um pouco melhor o que a gente consegue. Mais gente já fez esse trabalho pela gente. O mais importante, boa parte dela estava em congresso. E a gente conseguiu fazer uma sequência, tentei organizar em partes que, pelo menos para mim, fizeram um pouco mais de sentido. O que chamou mais atenção nesse ano? Vamos dizer assim, o que a gente consegue trazer para a nossa prática clínica? O que vai servir? Hoje, apesar de ser importante também, a análise da proteína do rato, que pode ou não se tratar de hipertensão, ainda está numa fase experimental. E acho que o que a gente ganha aqui é tentar pegar coisas que a gente vai poder usar no nosso dia a dia. Eu vou passar pelos trabalhos. A ideia é um slide por trabalho, um ou outro ganha um a mais. E se alguém quiser levantar a mão, participar, comentar, inclusive criticar, isso é a parte legal, a parte interessante de tudo que está sendo feito em congresso. O legal de ir em congresso, o legal de ir em eventos, não ficar em casa procurando só o resumo. Se forem procurar, procurem os que eu faço, pelo menos que eu gosto, da Ibope, mas assim, se não procurar só o resumo, é poder fazer isso, juntar aqui, interagir, conversar, e a gente ter uma visão que às vezes quem fez o trabalho tinha uma visão, quem leu o trabalho tinha outra, e na verdade a gente, no dia a dia, que vai entender se isso é útil ou não. Esse trabalho ficou conhecido como trabalho da barbearia. E é um trabalho super interessante. Eles pegaram barbeiros mesmo, em comunidades pobres dos Estados Unidos, e randomizaram os clientes que iam para a barbearia para ou receber um tratamento individualizado, não médicos, farmacêuticos iam até a barbearia, mediam função renal, avaliavam a pressão do paciente com um aparelho automático,
Esse farmacêutico aumentava a medicação, reduzia a medicação, avaliava a pressão e fazia aferição por aqueles medidores automáticos de função laboratorial. E com isso, eles conseguiam fazer um controle da pressão. O médico podia participar, mas na verdade participava do tratamento habitual. E o outro braço era o tratamento usual. E o mais interessante é isso. Quando você fazia um tratamento que os barbeiros e os farmacêuticos orientavam o paciente, você conseguiu controlar a pressão arterial e, olha, pegando uma diretriz mais restrita, em 63% dos casos. Quando você tinha um tratamento usual com médicos, só 11% dos pacientes conseguiam atingir o controle da pressão. Isso aqui é a pressão inicial, tinha um pouco de diferença, uma diferença, apesar do P ser significativo aqui, a diferença era pequena. Perdão, esse P sobrou aqui, esse P não era significativo, era bem equivalente os grupos, o grupo foi randomizado, e a pressão com certeza deu uma diferença absurda no controle. Isso aqui na época foi muito criticado, passou uma mensagem eventualmente que o médico não é necessário. Não é isso, esse estudo é bonito até por uma outra coisa. O bonito desse estudo é que a gente pelo menos documentou uma coisa que quem cuida do paciente mais de perto já sabe. Você dá atenção para o paciente, você tem uma pessoa dando um voto de confiança que aquela estratégia de tratamento é válida, no caso o barbeiro. Você ir até o lugar que o cara estava cortando o cabelo. Isso aí, essas avaliações eram feitas enquanto, ou óbvio, pouco antes, pouco depois do paciente ir cortar o cabelo, fazer a barba, que é uma coisa que já fazia todo mês. Então, esse paciente era mais avaliado, esse paciente era avaliado no local que ele já ia por outra causa, ele não tinha que sair de casa e ir até o médico. Esse paciente era avaliado por gente que estava sendo estimulada, por gente de confiança dele, aquele barbeiro que ele já ia habitualmente lá, pessoas que gostavam. Então, isso aqui, o aprendizado não é que não precisa de médico, o aprendizado é você indo até buscar o paciente no lugar que ele já vai, no lugar que ele está, dando conforto para ele ser atendido, e por alguém que passe confiança para ele, você ganha muito mais do que eventualmente esperando o paciente passar só no consultório. Então, o resultado desse trabalho é bonito, que é um trabalho extremamente simples, inclusive o idealizador do trabalho faleceu nesse mesmo ano, agora ele não viu a publicação do trabalho, e provou que se você conseguir chegar onde o paciente está, você ganha muito mais do que esperar o paciente chegar. Um estudo um pouquinho mais elaborado, mais, vamos dizer, caro, menos de habitual, foi esse o Odyssey. O Odyssey, na verdade, veio numa leva que nós estávamos sendo muito preocupados com o controle do colesterol, e cada vez mais, cada diretriz que saía nos últimos 10 anos, ela ficou mais agressiva, cada vez mais nós baixamos mais o colesterol até níveis, vamos dizer assim, sobre-humanos. Hoje em dia você consegue medicações que conseguem jogar o colesterol para 25, 30. Isso não é ruim, esses trabalhos mostraram resultados. Recentemente teve o Fourier, teve outros estudos nos últimos 3 anos, e essa é a última droga injetável, redutor de colesterol, que também reduziu eventos. E essa aqui reduziu eventos de uma forma importante. Colesterol elevado, mesmo em uso de estatina, foi dividido em fazer a injeção de alirocumab e placebo a cada 15 dias. Também teve redução de eventos total, eventos cardiovasculares maiores, morte, internação, recorrência e novos eventos coronarianos e AVC, e teve uma tendência à redução de morte, não chegou a ficar significativa. Mas, assim, uma tendência importante, talvez uma população real, uma população aberta, você tenha mais benefício. Qual que é a ideia disso? Hoje você tem novas drogas. A gente vai chegar num ponto, e é importante entender o que você está oferecendo para o paciente, e a gente vai chegar depois da diretriz de colesterol que conseguiu dar uma amarrada nisso. Então, hoje é muito importante a gente tentar conhecer o que esses estudos estão oferecendo, para a gente não padronizar o tratamento para todos os pacientes, ou fazer o pior, você colocar o paciente num tratamento que pode ser ineficaz, você vai matar uma droga que poderia pegar um público selecionado. Como, por exemplo, isso aqui. Hoje, 2 estudos, nos últimos 2 congressos, de certa forma, colocaram o AS como uma droga que o risco é quase que equivalente ao benefício. E isso é uma coisa que contradiz trabalhos de 30 anos para cá. O ARRIVE ele é um estudo que pegou pacientes com risco cardiovascular moderado, e a taxa de hemorragia gastrointestinal foi pequena, mas foi quase que equivalente ao benefício que foi oferecido. Isso é uma coisa que polemizou muito. Foram 12.500 pacientes, tem um outro braço do ARRIVE que vai ser discutido depois, 12.500 pacientes acima de 55 anos com risco moderado. O ASCEND foi um outro trabalho que veio junto, recém-colocado, também o AS reduziu eventos cardiovasculares, porém com um aumento de hemorragia gastrointestinal.
O que chama atenção é que nos 2 estudos, a taxa de hemorragia gastrointestinal foi um pouco acima do que a gente vê habitualmente na clínica. Quantos de nós, bom, provavelmente todo mundo já passou AS, imagino aqui para algum paciente. Quantos de vocês tiveram internação por uma hemorragia gastrointestinal refratária para paciente em uso de AS numa dose usual, vamos dizer 100 mg, 200 mg? Alguém aqui já teve que internar um paciente? E todo mundo aqui provavelmente já atendeu mais do que 100, 200, 500 pacientes em uso de AS. Então, essa taxa de 3,2 para 4,1%, apesar de ser um estudo que com certeza foi feito adequadamente, ela teve uma taxa muito alta que contrapôs ao benefício que o AS faz. Então, assim, provavelmente isso aí vai ter que ser reanalisado, validado. É bom lembrar que a AS não é água, a gente não é uma droga completamente inócua, mas eventualmente vale a pena dar mais uma chance e analisar com mais cuidado esses resultados. Mas, a saber, houve essa discussão, houve esse debate, e muitas pessoas estão começando a retirar o AS da prática clínica, pelo menos em pacientes com risco cardiovascular baixo, que provavelmente não teriam benefício mesmo, e no moderado, cada vez mais está tentando ser invadida essa ideia de começar a reduzir o uso do AS. Vamos passar por um tema muito interessante que vai e volta de congresso. Ômega 3. O ômega 3 passou o ano de 2018 sendo extremamente bem estudado. E eu quero colocar só que existe um outro estudo que saiu, que foi o Declared, que não está nessa sequência, que foi que usou outra forma de óleo de peixe purificado dentro de uma cápsula, tem um nome comercial, mas não cabe aqui, quem quiser procurar, o estudo avaliou, em pacientes com hipertrigliceridemia, pacientes com mais de 150, essa medicação foi benéfica para reduzir eventos cardiovasculares. Não é esse estudo, isso aqui a gente está falando de ômega 3, que é o que a gente costuma usar. O estudo Vital foi recém-lançado e avaliou ômega 3 por um período de 5 anos. E com o estudo Vital a gente descobriu que o ômega 3 para esse tipo de paciente com risco cardiovascular moderado a alto não funciona. Então pode ter sido pouco tempo, a gente fez o Ascend, o outro braço do Ascend. O Ascend parte avaliou o AS e parte avaliou o ômega 3. E o Ascend, dando mais 3 anos de folga, com uma população bem semelhante, o ômega 3 também não funciona. Pode ser de poucos pacientes, a gente começou a contar, esse é o número de pacientes. Então, somando 45.500 pacientes, o ômega 3 não funciona. Acho que dá para considerar que o ômega 3 perdeu. Se a gente puder passar para a próxima etapa, a gente passa para a vitamina D. A vitamina D foi parte do estudo Vital. Eles tentaram reduzir evento cardiovascular, ou seja, parte do Vital tomava ômega 3 com vitamina D, outro só vitamina D sem ômega 3. Eles conseguiram aproveitar o número de pacientes muito alto, os 25 mil pacientes, para fazer os 2 estudos. E vitamina D também não ajudou na prevenção de eventos cardiovasculares, e no grupo de todos os eventos de novos índices de câncer também não ajudou. Então, hoje a gente não tem embasamento científico nem para usar ômega 3, nem para usar vitamina D como ideia de prevenção de risco cardiovascular. Óbvio, tem outros usos, tem outras vantagens, que não cabe, pelo menos eu desconheço no momento, mas provavelmente alguém vai encontrar algum uso. Não estou querendo que o pessoal pare de dar vitamina para os outros, só não tem embasamento científico. Se o paciente ficar feliz tomando, pode dar, se ele quiser, se ele vender vitamina D para ele mesmo, tomar, pode dar, mas assim, como estratégia de tratamento não funciona. Não feri ninguém com ômega 3 aqui não, né? Espero. Porque, tipo assim, uma coisa tão da nossa cultura que... o ômega 3 teve uma coisa interessante. Um desses estudos, você teve benefício de dar ômega 3 em pacientes que já tinham uma dieta rica em peixe. Ou seja, quem já comia peixe espontaneamente, tomava ômega 3 da fonte, se beneficiou mais de tomar ômega 3 no comprimido, que aí não faz muito sentido, né? Se você já tomava originalmente, você não precisa tomar comprimido. E a gente chegou nas novas diretrizes de colesterol. O mais legal dessa diretriz é que a gente voltou um pouco à realidade. Vamos concordar que ninguém aqui tem ou deveria ter um colesterol LDL de 35, de 25, de 15? Não é uma coisa muito saudável. Então a gente, às vezes, por pressão de tentar considerar que o colesterol cada vez menor seria melhor para o paciente, a gente às vezes perdeu um pouco da mão. E acho que a gente está voltando um pouco à realidade, uma meta de 70. Essa nova diretriz conseguiu tirar o diabetes como... Foi recém-lançada, faz 15 dias e vale a pena ser lida. Tem muita coisa que é de senso comum com o que a gente faz no dia a dia. Essa diretriz estimula muito a conversa com o paciente, que isso é uma coisa muito importante que a gente perdeu um pouco. Essa diretriz ela coloca que para você discutir o início do tratamento
com o paciente de acordo com o risco cardiovascular dele. Para pacientes com um risco limítrofe ou moderado, eles estimulam avaliar fatores agravantes ou tomografia com score de cálcio, tentar restratificar. Se o paciente tiver um score de cálcio normal, eventualmente você pode acompanhar clinicamente esse paciente e postergar o uso da estatina. Se o paciente tiver score de cálcio alterado, você poderia introduzir. Eles não pegam os extremos, por quê? Paciente de muito baixo risco, você vai começar uma estatina sem benefício nenhum, se orienta a mudança de estilo de vida. Paciente de muito alto risco, você não precisa, por exemplo, fazer uma avaliação de score de cálcio para ver se ele precisa ou não de estatina. Ele já vai ter necessidade de uso, inclusive de alta dose. Então, basicamente, a restratificação com score de cálcio fica nesse bolo aqui. E eles estimulam o uso, isso aqui pelo menos foi aqueles que recomendaram, o uso de aplicativos. A gente não tem como fugir de aplicativo. A gente não está amarrado, a gente passou os últimos 10, 15 anos brigando contra a diretriz, que a diretriz amarrava a gente. E a gente chegou num ponto que a tecnologia nos alcançou. A tecnologia, nesse ponto, não é para prejudicar. Ela vai dar mais tempo para a gente poder fazer o raciocínio clínico adequado. Ela vai tirar aquele momento que a gente precisa ficar fazendo conta e vai ajudar, talvez, para servir como um conselheiro do nosso lado. Se a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente se aproveita disso e tenta beneficiar o paciente com uma coisa que a gente não teria que fazer o cálculo de cabeça. Isso aqui são calculadoras, por exemplo, essa aqui é do American College. Obviamente, essas diretrizes foram lançadas no American College e American Heart, então provavelmente eles tiveram algum tipo de viés para olhar com mais carinho para um aplicativo americano. O aplicativo do ESC também está muito bem montado, inclusive para avaliação de pacientes de cardiopatia hipertrófica e risco de CDI. Então, qualquer desses aplicativos é gratuito, você pode instalar e você, provavelmente, com o tempo, você vai começar a gostar das calculadoras. Outra coisa interessante dessas novas diretrizes foram os fatores agravantes. Eles colocam uma lista de fatores que, por exemplo, quando você encontra um paciente limítrofe em relação a um paciente com hipercolesterolemia e limítrofe em relação a risco cardiovascular, você poderia usar fatores a mais. Esses são os fatores que colocam o paciente em mais alto risco. Ou seja, se você encontra um paciente limítrofe, existe dúvida se vai começar ou não a estatina dele para controlar o colesterol, e novamente sempre partindo do ponto do colesterol aumentado, você poderia usar esses fatores para reestratificar o paciente. Na presença deles, você pode conversar com o paciente que ele talvez tenha um benefício a mais do tratamento, ou você pode partir para a tomografia de score de cálcio e reembasar, além do fator agravante, o início ou não do tratamento. E o que iniciar entra aqui. Paciente que se mantém em baixo risco, mudança de estilo de vida. Paciente limítrofe, talvez estatina, rediscutir fatores agravantes. Risco intermediário, provavelmente os fatores agravantes já não são necessários. Mas um paciente com fator agravante, que tem fator agravante que era limítrofe, vai ser jogado no risco intermediário, estatina. E de alto risco, o paciente já teve evento, paciente com colesterol refratário, já começar com dose mais elevada. E o caminho para o tratamento seria estatina, eventualmente ezetimiba se for necessário, ou discussão de inibidor da PCSK9 em pacientes que não controlam e que o risco está alto ainda e que já aderiu à mudança de estilo de vida ou que por qualquer razão não consegue. Outra diretriz que chamou muita atenção nesse último congresso, American Heart, foi a de atividade física. Isso aqui provavelmente vai virar um mantra, eu acho que isso aqui é bem interessante, 150 minutos por semana, e eles colocam em gestantes, que isso é importante, colocam em pacientes com doença cardíaca, que isso é importante, eles estimulam bastante a redução do tempo sentado, isso faz muita diferença. O ideal é 300 minutos por semana, o mínimo é 150 minutos por semana. E acima de 300, benefício individualizado. Eles colocam que se você adicionar 300 minutos assim em cima disso, você ainda tem benefício. Só que isso aí vai de pessoa a pessoa. Eles não conseguem. Até aqui eles garantem que tem muita vantagem. A partir daqui tem vantagem, mas cada exercício vai se contrapor. Obviamente, em algum momento a gente vai chegar no coração de atleta, mas cada benefício vai se contrapor. Eles colocam nessa diretriz que é muito interessante para você estimular a atividade, especialmente atividade lúdica, acima de 3 anos. Sempre mantendo esses 150 minutos. Criança, obviamente, você não vai conseguir pegar a criança e botar na esteira ou mandar para a academia com 4 anos de idade. Espero que ninguém tente aqui, a criança vai se machucar. Tem um monte de vídeo na internet de criança se machucando fazendo coisa de adulto. Só que isso aqui você vai poder levar a criança para correr no parque, para brincar, para jogar bola, fazer alguma coisa. Isso é bom, até essa atividade compartilhada é bom para o adulto e bom para a criança, em vários aspectos, do psicológico ao de saúde mesmo. Gestantes, idosos, portadores de doença crônica, estimular também essa meta.
Gestante provavelmente vai se beneficiar mais do exercício aeróbico. Idoso vai se beneficiar mais de atividade de equilíbrio e força muscular. Existe uma porcentagem do quanto que você vai estimular por semana. Sempre beneficiar o aeróbico, que é o que mostrou o maior benefício cardiovascular. À medida que a idade vai passando, você tentar ajudar em fortalecimento e equilíbrio. Também o maior problema de exercício em idoso, apesar da gente se preocupar muito com a parte cardíaca, é queda e trauma que vai inviabilizar aquele idoso. Alguém faz a ideia de mortalidade no final de um ano de um paciente que fratura o fêmur? A mortalidade no final de um ano de um idoso, uma pessoa acima de 65, 70 anos fratura fêmur, ultrapassa 70%. Então, assim, uma queda num idoso que está fazendo uma atividade regular vai impactar mais ele do que eventualmente o risco potencial dele fazer uma angina durante aquele esforço. Então, vale a pena sugerir exercício supervisionado, intensidade moderada a intensa, e isso é legal do moderada a intensa. Isso aqui, pelo menos, eu aprendi. Se o paciente fazendo atividade, se ele disser que ele consegue falar, mas não consegue cantar, não sei bem como é que chegaram a essa conclusão, mas foi interessante. Imaginou alguém correndo e cantando. Mas se ele não conseguir cantar, mas conseguir falar, a atividade é moderada. Se ele não consegue falar mais do que algumas palavras entrecortadas, é porque a intensidade é forte. Ele está cansado, ele não está conseguindo falar. Então você conversa com ele pergunta para ele se ele conseguiria cantar fazendo qualquer atividade que ele vai fazer. Como iniciar é critério da pessoa. Idealmente, você pode aumentar tempo, você pode aumentar a intensidade, você pode aumentar a inclinação. Qualquer coisa que você fizer que estimular a pessoa a fazer atividade está válida. Qualquer forma de aumentar é interessante. Se ele não conseguir aumentar o tempo, sugere aumentar a intensidade. Se ele não conseguir aumentar a intensidade, sugere passar de inclinação para o terreno plano. Qualquer forma de você fazer, seja caminhada, bicicleta, é válido e é interessante. Pacientes com doença crônica podem e devem ser acompanhados, pelo menos orientados pelo médico. Se eventualmente houver necessidade de reabilitação, é interessante. Saíram umas diretrizes de 2015 de elegibilidade para atividade física, que vale muito a pena. Para quem tiver interesse de ler, eles pegam muitas doenças cardíacas específicas e eles orientam. Vamos dizer assim, é o Bethesda, que a gente sempre tentou usar como referência, revisitado e focado em doenças que não existiam naquela época, talvez. Tem orientação para atividade em pacientes com síndrome de Brugada, por exemplo, que é uma coisa recente, pós-troca valvar, pós-implante de desfibriladores, que pós-TAV. Então, foi colocado em 2015, vale a pena, a diretriz é longa, mas de tempo a tempo, de repente, deixar na mesa para algum paciente específico que chega no consultório dar uma checada para matar a curiosidade. E isso aqui eles colocam no final formas de estimular a atividade física. Estimular parceria com igrejas, para quem tiver acesso ou interesse. Estimular parceria com empresas para tanto criar atividades, estão fazendo um trabalho muito legal. O Pedro estava me contando, eu acompanho, na verdade, essas atividades sociais, em especial focando em exercício, estimular com abordagem de mídia. Na verdade, basicamente, quem você encontrar que consiga levar a mensagem, vale a pena. Estimular atividades em grupo, que o grupo vai se fortalecendo, o grupo vai se ajudando. Vamos voltar para a doença, então. A gente falou muito de pré-doença, e aqui continua como prevenção. Eu botei especialmente a rivaroxabana, porque no último ano, acabou que ela se destacou em algumas coisas e acabou que passou uma impressão que a anticoagulação é igual é a nova aspirina. Nos últimos anos, os anticoagulantes cresceram, o uso deles, a segurança dos 4 novos anticoagulantes, da bigatrana, a rivaroxabana, a pixabana e hoje a edoxabana, que foi mais recente, chegou no mercado. Elas se consolidaram como uma opção boa de tratamento de fibrilação atrial. O Zamarevan é uma coisa que quem controla Zamarevan para o paciente é uma coisa difícil, custosa, dá trabalho, tem suas indicações. Hoje ele não foi aposentado e acho que não vai ser aposentado por muitos anos. Pacientes com prótese valvar, doença grave, ainda são indicativos de uso de varfarina. Ainda bem que a gente não tem tanta mídia aqui em cima. Nos Estados Unidos, muitos pacientes não tomam porque eles descobriram que varfarina foi veneno de rato em algum momento. Quem não sabia, a varfarina começou como veneno de rato. A gente começou a purificar e começou a dar em animal de maior porte para tratar, que é a gente, basicamente.
e funciona bem, mas assim, tem muita variação com alimentação, variação com o remédio, então esses se estabeleceram. O que aconteceu? Com o tempo, esses novos anticoagulantes foram cada vez mais expandindo o uso como prevenção primária e eventualmente para tratamento de doença arterial coronariana. 3 estudos se destacaram nos últimos anos. O principal que mais chamou a atenção foi o COMPASS, que pegou uma dose baixa de rivaroxabana, que não tem no Brasil, que é 2,5 miligramas, dividiu em 2 vezes ao dia, associado a essa, associado ao clopidogrel, tiveram benefícios de redução de eventos. Então o pessoal começou a expandir. E esse ano, esses 2 estudos chamaram a atenção, foram 2 estudos que expandiram um pouco além do uso habitual, do que eles estavam colocando. E o Commander foi recentemente colocado com fração de ejeção mais baixa, de 40%, paciente com doença arterial coronariana, BNP elevado, eles foram randomizados entre usar anticoagulação ou placebo. O que aconteceu é que a mortalidade foi igual, não mudou nada, o índice de infarto não mudou muita coisa, e na verdade se sangrou mais com rivaroxabana. Então a prevenção primária de eventos cardíacos nesse grupo, ou seja, só pelo paciente ter disfunção e coronariopatia, não foi benéfica. E esse aqui esticou um pouco mais ainda a utilização. Eles começaram a utilizar anticoagulante como profilaxia de embolia pulmonar ou tromboembolia venosa para qualquer paciente que fizesse qualquer cirurgia não cardíaca e não tivesse FA por 45 dias. O paciente saía, esses 2.000 pacientes saíam já anticoagulados para prevenir embolia, paciente com cirurgia abdominal, cirurgia ortopédica ou não, que não tinham indicação de coagulação previamente, deveriam receber rivaroxabana por 45 dias para prevenir a possibilidade de um evento de tromboembolia. Obviamente isso aqui deu água, não teve redução nenhuma, então a gente começou a expandir muito o uso de anticoagulação e chegou num ponto que eles começaram a sangrar mais do que se beneficiar. Então a gente vai ter que, 2019 vai ser um ano de repensar o que a gente vai fazer com os novos anticoagulantes. A tendência cada vez mais para a doença arterial coronariana é ir para esse lado da associação de anticoagulantes, sejam eles quais forem. Você teve um desfecho semelhante ao final de um ano. Então, num paciente que já está instável, você não teve... Tem 2 formas de enxergar isso. Uma que você conseguiu, vamos dizer assim, o risco foi semelhante tratar tudo de uma vez ou tratar só a lesão culpada. Por outro lado, você não teve um prejuízo num paciente, vamos lembrar, um paciente em choque cardiogênico crítico, entubado, de perder mais tempo tratando vários vasos do que tentar tratar só a lesão culpada do infarto e voltar para o UTI e reabordar. Obviamente, você teve mais necessidade de reabordagem eletiva no paciente que tratou só a lesão culpada do que no paciente que tratou tudo. E você teve um pouco mais de reinternação por insuficiência cardíaca. Mas no final de um ano, de um mês e de um ano, todos os pacientes beneficiaram igualmente. Então, eventualmente, você pode sem muita dor na consciência, um paciente grave, tratar só o que está atrapalhando a vida do paciente, depois reavaliar o resto. Paciente com um ano só de ticagrelor, um ano de AS com clopidogrel e um ano de AS com ticagrelor. E nesses pacientes, esse braço do ticagrelor isolado, ou seja, sem o AS, não teve prejuízo em relação aos outros grupos. Muito legal para quem faz terapia intensiva, que é o TRIX. O TRIX ele avaliou se valia pacientes que iriam ser operados por qualquer cirurgia cardíaca, seja para revascularização, troca valvar ou combinado, se valia a pena transfundir para tentar manter um HB pré, peri ou pós-operatório acima de 9,5, ou você poderia só transfundir se estivesse acima de 7,5, tentar manter o pré, peri ou pós de 7,5. Então não deu diferença nenhuma, não teve prejuízo em nenhum dos 2 grupos. Você poderia entrar com o paciente em sala para operar com um HB de 7,5 ou superior. Inclusive no primeiro estudo, no estudo mais curto, de primeiro mês, teve algum prejuízo nos pacientes que foram transfundidos com HB um pouco, tentando colocar um hematócrito um pouquinho mais alto, um HB mais alto. Então hoje você pode com segurança mandar um paciente para a sala com algum grau de anemia. Isso não vai trazer prejuízo nem em tempo de internação, nem tempo de extubação, apesar de, bom, como cardiologista tendo feito plantão, hoje ainda me dá um pouco de agonia de mandar um paciente com 8 de HB para a sala. Só que isso aqui foi bem avaliado, foi acompanhado, inclusive, de desfechos tardios no final de um ano, não teve prejuízo nenhum. E a menina dos olhos da hemodinâmica de hoje em dia, que é o MitraClip. Eles foram tudo... A paixão dos últimos 10 anos tem sido o TAV, nos últimos 2 anos a paixão dos hemodinamicistas é o MitraClip. É uma estrutura interessante, e eu posso botar MitraClip porque, na verdade, com essa estrutura ele é o único. Não é propaganda da coisa, eu posso falar clipe de correção de
válvula mitral, mas no final vai cair no Mitraclip. Teve 2 estudos que chamaram a atenção. Um estudo foi lançado no TCT desse ano e o outro foi lançado um mês antes. 2 estudos com os mesmos pacientes, com um segmento um pouco semelhante. Enquanto esse estudo deu favorável ao paciente com insuficiência mitral grave, disfunção ventricular, ou seja, e é bom lembrar que o paciente com insuficiência mitral grave, fração de ejeção média de 31, é um paciente que com a mitral corrigida provavelmente já está com a fração de ejeção de 18. Maior parte classificacional 3 ou 4. Pacientes colocaram Mitraclip no segmento de 2 anos, o implante do corretor de válvula mitral reduzindo internação e morte. Quem aqui já viu ou conhece o estudo Mitraclip? Mitraclip, você faz um furo esses clipes de correção, você faz um furo no septo, vai até o lado esquerdo, enquanto as 2 válvulas estão balançando, você entra com realmente um clipe metálico e grampeia com 2 ou mais clipes, grampeia essas válvulas que estão frouxas, você reduzir a insuficiência mitral de uma forma, reduzindo a movimentação da válvula. Ele funciona. Hoje ainda tem uma curva de aprendizado que não é tão íngreme, demora um pouco para você ter uma mão em cima disso, e ele conseguiu reduzir o fluxo regurgitante de forma importante. E o desfecho clínico, na verdade, ele estava capengando de conseguir um resultado. Apesar desse COAPT ter um resultado muito benéfico, segmento de 2 anos, um estudo que saiu 6 meses antes, com a mesma população, 70 anos, fração de 30, classe 3 ou 4, não reduziu a reinternação, não reduziu mortalidade e, na verdade, aumentou até um pouco a hemorragia grave e aumentou o AVC pós-intervenção. O que ele reduziu, sim, foi a necessidade de transplante da assistência ventricular esquerda. Caiu pela metade. Então, provavelmente, nesse próximo ano, o pessoal vai ter que tentar juntar esses 2 grupos, fazer uma meta-análise, fazer uma revisão, ou esperar mais algum estudo que vem em cima disso. Saíram novos redutores de válvula mitral, que também tem um anel, que é o Carhelion, que teve um resultado benéfico em, acho que 15 pacientes, um número pequeno, que é um estudo ainda de prova de conceito, que você entrava pelo seio coronário e apertava o anel mitral, reduzindo o diâmetro total. Então, esse aí ainda está para sair estudos maiores. Bom, arritmia, pelo menos eu identifiquei mais uns 3 arritmologistas na plateia, então já o pessoal vai curtir essa parte. A gente vai se aposentar, Eduardo. A gente vai se aposentar daqui. A gente pode começar a procurar uma lojinha para comprar, porque isso aqui saiu com uma prova de conceito ano passado, com 5 pacientes, todo mundo ficou revoltado. Falaram que não ia dar certo e fizeram com 19. A gente ainda está na torcida do não vai dar certo, por enquanto a gente não é paciente ainda. Mas quando a gente for paciente, isso aqui é um estudo muito interessante. Eles conseguiram localizar isso aqui, essa roupa agradável aqui, é um mapeamento de superfície. Você consegue fazer um eletro com diversos eletrodos na frente e atrás. Você consegue ver a sequência de ativação de qualquer ritmo no coração, seja sinusal, seja TV. Eles fizeram uma coisa bem interessante, honestamente eu admiro a coragem deles. Eles pegaram esses pacientes, fizeram uma tomografia, fizeram uma ressonância para montar bem a estrutura do coração, botaram esse surface mapping, induziram TV nesse paciente, e com esse surface mapping, eles conseguiram localizar e desenhar onde começava a TV e para onde ela ia. Antes de puncionar o paciente foi puncionado nesse ponto para estimular, ou tinha CDI e foi estimulado pelo CDI. Isso localizado, eles pegaram os primeiros 20 a 40 milissegundos de onde começava a TV, ou seja, seria a saída, o momento, o local de onde saía a TV. Eles pegaram esses pacientes, juntaram essa imagem colorida, esse pintado, pintaram a imagem da tomografia da ressonância, localizaram exatamente o ponto anatomicamente, e a paciente deitava numa estrutura de radioterapia para câncer, que era focado a radiação exatamente naquele local de onde saía a TV. O paciente acordado, sem sedação, em 30 minutos de radioterapia, saía da maca e ia para casa. Eles conseguiram uma redução de terapia de mais de 90% da densidade de extracistas que saíam daquela região, e conseguiram um resultado de ablação de TV que beirou, nesse ponto aqui, uns 30%, 32%. Parece pouco, mas assim, vamos dizer assim, a taxa de sucesso de uma ablação de TV hoje em dia, em estudos, dá uns 60%. E a ablação endocárdica, epicárdica, uma ablação custosa, às vezes leva 6 a 8 horas e provavelmente a gente às vezes chega a 10 horas de ablação.
pós-operatório, inflamação. Eles conseguiram, num procedimento conceitual, que não submeteu, o paciente não foi puncionado em várias vezes, eles conseguiram um procedimento com o paciente quase ambulatorial, ele vai, deita e sai, uma taxa de redução de carga de arritmia de mais de 90% e uma redução de TV, de um tempo livre sem TV de 30% a 40%. Parece pouco, mas assim, o tempo livre sem TV, eles contaram assim, qualquer recorrência já saía. Então, qualquer recorrência estava aqui. Mas a quantidade de choques reduziu em mais de 90% a 80%. Então, você conseguiu pegar um paciente que potencialmente muito grave, talvez não tolerasse isso, e chegamos nesse ponto. Então, isso é uma coisa bem interessante para futuro. Eu acho que ainda está restrito a pacientes graves, como foi a TAV, como foi a hemodinâmica, como foi tudo isso. Então, talvez daqui a algum tempo a gente consiga, mandar nosso paciente fazer uma ablação de TV grave tomando choque no laboratório da esquina, ele vai, faz e volta no consultório para a gente conversar no final do dia. Isso aqui é uma outra coisa, detecção de FA. Esse ano brilhou em relação a várias estratégias diferentes para detecção de FA. Isso aqui foi um dos trabalhos que eu achei interessante o conceito. Eles pegaram um paciente com idade média de 70 e poucos anos, uma representatividade muito boa de mulheres, geralmente a gente, não sei porquê, o pessoal tira as mulheres de tudo quanto é estudo, mulher que entra com 7%, 5%, 10%, talvez estudo de alguma coisa de câncer de mama tem uma representação maior de mulheres, porque o pessoal dá um jeito de excluir as mulheres de tudo, não sei porquê. Com estado de Vasco elevado e que foram colocados uma monitorização com esse PET por 14 dias. Esse PET, na verdade, é um adesivo que ele registra continuamente o eletro. O paciente entregava o PET na mão, ele colava, ficava 14 dias, tirava, botava no correio e mandava para a empresa. E a empresa analisava. Se teve uma probabilidade de detecção 3 vezes maior no grupo que usou esse PET de fibrilação atrial do que no grupo que ia no consultório, pedia eletro, pedia Holter, pedia teste tudo. E ainda assim, só comprando isso, que eventualmente isso vai poder ser comprado numa farmácia, o paciente colocava, botava no correio e mandava para a empresa devolvia para o médico dele, o PI do estudo, o resultado. O que é o conceito disso? Na verdade, esse trabalho é um trabalho interessante, é legal, esse PET ainda não tem no Brasil, provavelmente chega em mais 1 ou 2 anos, tem outras coisas que podem substituir. O conceito é, quanto mais tempo você enxerga o paciente, maior a probabilidade de você encontrar alguma coisa. E isso vai nos levar no próximo trabalho, que isso aqui causou uma confusão, vai causar uma confusão maior ainda ao longo dos anos. Hoje a gente tem vários estudos e várias formas diferentes de detectar arritmia. E a gente está pegando alguns pacientes que a gente não saberia que eles têm fibrilação atrial de outra forma. São pacientes que estão no dia a dia. Alguns desses pacientes que a gente nunca detectou nada vão fazer um AVC. A gente vai pegar esse caso dramático para justificar que todos os pacientes que fazem AVC têm que ser investigados. Perfeito. A gente chega num ponto que a gente vai começar a ter muita informação, a gente não vai saber o que fazer com ela. A maior parte dos trabalhos de segmento, para trabalhos de pacientes que colocaram desfibrilador, eles conseguiram chegar numa ideia de mais ou menos assim, entre 6 minutos e 24 horas de fibrilação atrial detectada com ou sem sintomas, tem implicação clínica. Obviamente, mais do que 24 horas, tem uma implicação clínica mais importante. O que fazer com uma arritmia de menos de 6 minutos, cabe debate, e isso vai ser um problema que a gente vai ter que lidar com muita frequência nos próximos anos. Imagina, um paciente comprou um relógio desses, que hoje é o da Apple, daqui a mais uns 6 meses vai sair o da Google, que já está fazendo, e logo vai ter para Android, Motorola, qualquer um desses. Então, assim, o paciente vai chegar para você com uma informação que ele olhou no relógio dele, ele teve uma arritmia por 3 minutos. Você olha a arritmia e é uma fibrilação atrial. Isso aí é confiável. Tão confiável que, na verdade, isso aqui sou eu. Eu não me incomodo botar o nome do paciente, porque o paciente autorizou. Esse aqui é o meu eletro, no momento que eu estava segurando o PET com a mão, as coisas com a mão, então tinha algum grau de tremor. Aqui dá para ver com alguma tranquilidade, quando eu fico mais calmo, que eu descubro que eu não tenho fibrilação atrial, que tem um P, um QRS, um T, você consegue ver a linha de base, eventualmente em algum momento você vai conseguir ver até a isquemia. Então, você vai ter essa informação, vai ser uma informação confiável. A gente não vai poder culpar que o aparelho é ruim, que o aparelho é chinês. Que ele não é chinês. Quer dizer, é chinês, mas tem uma chancela, depois que liberaram os chinesinhos, ele tem uma chancela da Apple. Serão aparelhos bons, a gente vai ter informação confiável. O que a gente vai fazer com essa informação, ninguém sabe.
essa card, ela começou fazendo um patch de que você consegue botar os 2 dedos, ele faz um eletro que você pode usar em Android ou iOS. Eu não tenho comigo aqui, mas isso aí você consegue encontrar na Amazon por $100. Então, como tem dessa empresa, você tem de outras empresas que também disponibilizaram a mesma situação. Então, a gente vai ter isso no dia a dia, o paciente vai ter isso no dia a dia. O que fazer com isso eu não sei. A Apple, quando criou essa situação do relógio, eles primeiro fazem por pletismografia, que é a detecção passiva. A parte de baixo do relógio tem 2 sensores que conseguem ver relacionados à curva de pulso. E eles já estão com um estudo com machine learning, com inteligência artificial, que ele já sugeriu para todos que compraram esse relógio para se disponibilizarem os dados para a gente ter uma noção de uma população normal da quantidade de arritmias que a gente encontra. Na primeira chamada desse estudo, que está em andamento, 200 mil pessoas já tinham oferecido os dados. A Apple mandou um e-mail. Com um e-mail para todos os associados, passou para 400 mil, já deve chegar em 500 mil no próximo mês, provavelmente. Então a gente vai ter um dado bruto, não selecionado, de 500 mil pessoas seguidas ao longo do período que eles quiserem avaliar, porque para eles é gratuito, isso é encaminhado pela internet. E a gente vai saber uma visão real do como se comportam as arritmias na população não selecionada. Então, isso vai ser um problema que a gente vai agir. Hoje, tem essa orientação, acima de 6 minutos você considera, acima de 24 horas você considera de uma forma mais relevante. O mais importante para isso é você tentar fazer avaliação pré-teste, ou seja, o CHADS ainda é válido, o CHADS VASC é muito válido, parâmetros ecocardiográficos, como o tamanho de átrio, mas assim, se a gente for somar isso aqui, que a gente vai ter cada vez mais disponível no mercado, às vezes no balcão da farmácia em algum momento, e isso aqui que o paciente vai comprar, vocês vão receber mensagem sábado à noite, depois do paciente tomar cerveja, que ele teve uma fibrilação atrial, vai chegar no celular de vocês, isso aqui vai ser encaminhado diretamente para o celular de vocês. Isso aí vai se tornar uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver. Então a gente não vai, por enquanto não tem dados. Um dado interessante é que se o paciente cair, o giroscópio nos Estados Unidos, o giroscópio do aparelho detecta a mudança abrupta, grava o ritmo e já aciona 911 para localizar o paciente. Então assim, a gente está chegando no momento que a gente está realmente monitorizado. A gente vai ter que lidar com isso. Esse aqui é um estudo que foi lançado no Heart Rhythm esse ano, gerou muito debate, que foi um estudo a ideia do estudo é muito legal, ele selecionou pacientes com indicação de ablação de FA, um grupo iria para ablação, outro grupo iria para tratamento com drogas. Foi um primeiro estudo de um tamanho significativo que tentou procurar desfecho duro, o quanto que isso impacta na sobrevida, fazer ablação. O paciente morre menos, o paciente tem menos evento ou não faz diferença. E o resultado deu nulo. Agora eu vou entrar no destrinchar isso, qual o debate em cima disso. Então é fácil, deu nulo, para que vai fazer ablação no paciente? Dá remédio, você não precisa, não deu diferença no final do segmento, ninguém morreu menos, nem morreu mais, é só qualidade de vida. Esse é o resultado do estudo. O estudo foi feito com a intenção de tratar. Eu pegava um grupo A, falava assim, você vai fazer ablação e mandava para um lado, e para o grupo B você vai só tomar remédio. O grupo A, que ia fazer ablação, mandava para ablação, 9%, ou seja, 1 a cada 10 quase, não fez ablação por várias razões. Então, esse grupo para ablação, 1 a cada 10, efetivamente não recebeu nada. O grupo que eu mandei para tomar remédio, 30% deles, 1/3 desses pacientes, não aguentou ficar com as arritmias e pediu para fazer ablação e fez ablação ao longo do tratamento. Então, dá para notar que os grupos não fizeram o que estava previsto? Então, o trabalho é um trabalho de intenção. Você vai orientar, assim, o que você vai orientar no seu consultório, e faz sentido. Mas parte deles não é que a ablação deu errado, eles nem chegaram a ir para a mesa para fazer a ablação. E outros, que não deveriam ter sido tocados, eles foram para a sala e fizeram a ablação. Se você juntar todos esses pacientes e redividir os que efetivamente fizeram a ablação dos que não fizeram nada, só tomaram remédio, os que fizeram a ablação, que é a reanálise em tratamento, eles tiveram uma redução sim de mortalidade, eventos e reinternação no composto, fazendo ablação. Os que tiveram drogas, ficaram com drogas, tiveram mais recorrência, tiveram um resultado pior. Só que é uma coisa que vai gerar muito debate ao longo dos anos, porque é muito caro refazer um trabalho desse, provavelmente isso vai ser aproveitado. A informação é quem efetivamente recebeu a ablação se beneficiou, quem não recebeu a ablação não se beneficiou. Como é que a gente vai analisar isso? Vai ter que ser caso a caso. Então, se você mandar o paciente, se você pegar 100 pacientes e mandar ele fazer, ele não fizer, como é que você analisa
que é a intenção de tratar, como é que se analisa esse resultado? Por outro lado, essa é a forma correta de fazer um estudo. O estudo é feito a partir do momento que você conversa com a pessoa e decide qual caminho que ela vai tomar, mesmo que ela não tome esse caminho. Então, vamos dizer assim, um paciente que você pediu para ele tomar uma droga muito boa, penicilina, para tratar uma pneumonia, que é uma coisa bem documentada que funciona. Ele saiu na rua e foi atropelado, o grupo penicilina matou uma pessoa. É a forma correta de analisar um estudo. Se a gente for destrinchar isso, tentar aplicar na prática, a informação não é que nada funciona, é que provavelmente funciona, mas você tem que efetivamente ter o tratamento. Os últimos 2 grupos que eu coloquei, não sei se o pessoal está cansado já, mas assim, vamos tentar animar um pouco, insuficiência cardíaca. Esse estudo saiu recente, saiu meio escondidinho, que ninguém viu direito. É um estudo bem legal, pegou 51 pacientes que tiveram disfunção ventricular, a fração de ejeção caiu efetivamente, e recuperaram e passavam mais de um ano em tratamento, cardiopatia não isquêmica, passaram mais um ano com a função normal. Aquela paciente, a mulher que fez uma miocardite, piorou muito a função, você tratou, passou a fase aguda, normalizou a função e chegou no seu consultório perguntando se precisa ou não continuar tomando os remédios. Acho que todo mundo já teve uma assim. E pela primeira vez ficou provado, os pacientes que tiraram remédios foram tirando o sequencial. Tira o diurético, ótimo. Um mês depois tira aqui a espironolactona, depois tira o beta-bloqueador, depois tira o IECA. E foram acompanhados por um ano e quase metade dos pacientes que retiraram tiveram uma queda de fração de ejeção maior ou igual a 10% do valor habitual. Isso foi um critério de corte. Então, hoje, o paciente que teve disfunção deve ser encarado como uma doença crônica que irá recidivar se você tirar a medicação. Você já não tem mais embasamento para, independente do tempo que o paciente estiver estável cronicamente, você tirar os remédios, apesar de fazer sentido. Intuitivamente, a gente tentava segurar por um ano e retirava. Mesmo depois de um ano retirar, o paciente pode sofrer e deu uma diferença brutal, pelo menos num estudo pequeno, mas sendo sincero também é um estudo que acho que pela diferença aqui tem uma relevância muito importante, os grupos eram bem homogêneos. Esse é um estudo que é legal, porque foi o primeiro estudo que mostrou, que ofereceu uma medicação que pode reduzir o curso de comprometimento cardíaco de amiloidose desse padrão ATTR, é o mais comum. E eles randomizaram o paciente entre tratamento habitual, que é nada, basicamente, o tafamidis 80 mg, 20 mg ou placebo. Acompanhou os pacientes por 2 anos e meio. Depois de quase 9 meses de segmento, começou a divergir as curvas. Então, um tratamento que a longo prazo tem benefício. E reduziu mortalidade, reduziu reinternação, reduziu pior da cardiopatia no final disso, com as curvas começando a divergir no final de 9 meses de tratamento. Então, não é uma coisa aguda. O paciente com amiloidose, com comprometimento cardíaco, pode se beneficiar. Hoje, no Brasil, acho que ainda não está disponível para todos. Você consegue tratar no SUS pacientes que têm comprometimento neurológico. Para a parte cardíaca ainda não foi liberado. E não foi liberado provavelmente por uma questão de custo. O uso de tafamidis por um mês dá em torno de 20, 26 mil reais se for comprado. Hoje ainda é uma coisa muito cara. Aqui é uma propaganda que não é nem minha, que eu achei interessante, mas cada vez mais está se preocupando com isso, com amiloidose. Muitos pacientes que eram diagnosticados com cardiopatia hipertrófica, hoje a gente sabe que são amiloidose. Isso aqui são uma dica de quando desconfiar disso. Por exemplo, paciente com doenças com veia sem dilatação, especialmente tanto de septo quanto parede posterior, não assimétrico, apesar de poder ser assimétrico. E você encontra muita hipertrofia, muita alteração no eco, com um eletro praticamente normal. Isso chama atenção. Essa aqui foi a doutora Edileide, que é a chefe do setor de miocárdio, Dante Pazanese. Outras iniciativas assim também estão crescendo, obviamente, talvez impulsionadas pela possibilidade de um tratamento agora, mas é uma coisa para pensar naquele paciente que você diagnosticou como cardiopatia hipertrófica e provavelmente você está um pouco na dúvida, não conseguiu um perfil muito claro, nem um padrão radiológico pela ressonância, nem pelo eco muito claro, talvez desconfiar que existam outras causas que podem até ser tratadas. Se conseguir encontrar um paciente num momento precoce, você talvez tenha um benefício maior de tratar do que pegar um paciente já com uma disfunção diastólica grave, hipertensão pulmonar, que é o que vai acontecer nesse tipo de doença. O Pioneer foi um estudo que... Ele tem para avisar que eu estou chato, que eu estou falando muito, alguma coisa assim, não, porque começa a tremer de vez em quando. Não vai dar choque não, né? Não vai começar a explodir nem nada. Então tá bom. Assim, quando está terminando o tempo, ele começa a tremer, fazer alguma coisa assim, eu estou
estou tranquilo aqui, eu começo a jogar para longe. Pioneer foi um estudo que veio na esteira do Paradigm, que é um estudo que usou aquela sacubitril valsartana em pacientes com insuficiência cardíaca, uma nova opção de medicação que deu diferença de desfecho, deu diferença em mortalidade, em reinternação. E o problema é que a gente não sabia quando entrar. A gente, quando começou a usar essa medicação, o paciente fazia muita hipotensão, a troca, o paciente, às vezes a gente não sabia controlar bem, a gente não sabia o momento de iniciar. Esse pegou pacientes recém-estabilizados, ou seja, o paciente tinha 6 horas com pressão acima de 100, sem droga e sem ventilação mecânica. Ele iniciou sacubitril valsartana, de acordo com a pressão. Se a pressão tivesse mais limítrofe, iniciava com dose mais baixa, pressão mais alta, iniciava com uma dose mais alta, ou tratamento habitual. Ele conseguiu reduzir a reinternação em 2 meses, reduziu o BNP mais precocemente quando você iniciava a medicação, e não fez hipotensão, de forma importante, não fez o angioedema, que é uma preocupação também, e não teve alteração de função renal. Então, o momento de iniciar, provavelmente, é o momento que você conseguiu estabilizar por 6 horas. Isso aqui são 2 coisas, na verdade. Uma coisa que chama minha... Bom, tem um carinho especial por isso, pelo tratamento. Paciente com cardiopatia hipertrófica. É uma publicação recente no JACC, que chamou muita atenção, de chineses. Eu tive a oportunidade de conversar com uma das autoras do estudo pessoalmente, quando tinha 5 casos ainda. Por ecotransetorácico, eles enfiam uma agulha desse tamanho, de radiofrequência, que é usado para bloqueio ganglionar, no meio do septo, ligam e vão puxando a cada, acho que 30, 20 segundos, até cauterizar o septo inteiro. Isso aqui é antes, VD, VE, logo após, um discreto buraco no meio do septo de cauterizado aqui de edema, e depois de fibrosar, eles consideram redução do septo e redução de gradiente. É uma alternativa à miectomia. Isso parece grosseiro, e é grosseiro, mas assim, não sei quem já viu uma miectomia cirúrgica, você, além de abrir o tórax, você abre a aorta, afasta os folhetos da válvula, entra com uma tesoura, uma Metzenbauer e vai cortando o septo até o cirurgião se sentir confortável e entrar o que ele vai reduzir o gradiente. Depois você fecha tudo e faz um eco no final do procedimento com o coração fora de série para ver se baixou o gradiente ou não. Se você vai ter que reabrir. O quanto que você entra para baixo da válvula, o quanto que você invade aqui, se você baixar um pouquinho mais, você come o papilar, você morde o papilar. Então você vai ter que trocar a válvula mitral. Alguns serviços, dependendo do gradiente, já optam por trocar a válvula mitral de praxe. Se você for um pouquinho mais para dentro, além do BAVT que provavelmente vai acontecer, você faz uma CIV. Eu tive um paciente no meu protocolo, depois vou entrar aqui, ele foi operado, fez a miectomia, fechou, no dia seguinte ou 2 dias depois ele fez uma CIV pós-miectomia, teve que ser reabordado, entrou em sala de novo, botaram um PET para fechar, nessa de botar o PET para fechar ele fez um BAVT, colocaram um marca-passo nele. No marca-passo que estava sangrando, deram um ponto um pouquinho mais profundo, amarraram o plexo braquial dele, ele ficou com uma dor refratária por 2 meses, tiveram que reabrir para soltar os pontos. Aí a gente fez um protocolo de ablação com catéter de radiofrequência do septo, e ele tinha uma coronária anômala que descia por dentro do septo, naquela região. Depois de fazer edema, começou a ficar com dor refratária, voltou no pronto-socorro, e hoje ele está bem, por enquanto. Aí acho que é o anjo da guarda, coitado, ele estava um pouco melhor. Essa aqui é uma outra opção que também saiu nos últimos anos. Isso aqui é um protocolo piloto que a gente fez no Dante, de ablação septal com catéter de radiofrequência. Quando você não pode alcoolizar, a alcoolização é totalmente dependente de anatomia coronariana. Se você não tem uma septal boa que cai naquele local, ou se aquela septal comunica com uma colateral, ou ela pode extravasar álcool, você não pode alcoolizar porque você vai eventualmente fazer um infarto numa região maior. E miectomia tem alguns pacientes que não têm possibilidade ou talvez indicação. Isso aqui foram os 5 primeiros casos que a gente fez lá no Dante Pazanese. A gente entra guiado por eco, entra com catéter e ablaciona esse pedaço do músculo com catéter de radiofrequência, pelo endocárdio, retroaórtico. Aqui era o primeiro, a gente tentou de algumas abordagens, retroaórtico ou transeptal. E você tenta queimar o músculo daquela região para que ele faça uma fibrose e eventualmente diminua o gradiente. Hoje são 15 casos, o resultado está bom pelo menos, está conseguindo manter, não teve nenhum BAVT ainda. E é uma alternativa que pode ser feita aqui, o material basicamente de ablação de eletrofisiologia,
e já tem algumas publicações fora, isso aqui foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, a redução desse primeiro grupo foi de 120 de gradiente para 50. E isso porque teve uma paciente que não teve redução nenhuma. A gente fez a primeira aplicação, ficou com um pouco de receio, era o nosso segundo caso, e ela recorreu durante o próprio procedimento. Então, se a gente for tirar essa paciente que começou com 90 e terminou com 90, o resultado está um pouco melhor. Os dois últimos estudos, acho que para quem trata clinicamente é o POIT, que é um estudo que testou uma nova forma de tratar endocardite. Quem já tratou endocardite sabe a dificuldade que é se manter o paciente internado por 6 semanas sem ele matar ninguém, se ele tentar pular pela janela. Ainda mais quando tem que prolongar por qualquer razão, tem troca de válvula, tem dispositivo associado. Esse estudo testou 2 estratégias. Um grupo de pacientes tomaria 10 dias de antibiótico venoso e o resto tomaria oral em casa, ou ele faria tudo venoso. Foram 400 pacientes, um número legal, e não deu diferença nenhuma em relação a resultado e taxa de recorrência no grupo que tomou 10 dias venoso e o resto em casa, no grupo que tomou tudo venoso. Ainda mais aqui com a dificuldade que a gente tem de home care, dependendo da medicação, a dificuldade que você tem de dar várias vezes por dia, isso aqui é uma coisa interessante para a gente discutir num paciente que, eventualmente, que tenha um desses germes, não tem indicativo de avaliação cirúrgica, obviamente, por abscesso valvar, ou cabe lembrar que isso é uma possibilidade para algum paciente específico. Talvez em algum momento isso se torne um padrão, até porque, de novo, excluir o paciente da vida toda dele por 1 mês e meio é uma coisa muito difícil. Isso aqui é o contraponto desse trabalho. Isso é um trabalho bem legal que eles pegaram. Em 2007, a gente diminuiu muito a indicação de profilaxia antibiótica para endocardite. Então, a gente tirou a indicação de profilaxia para pacientes com risco moderado e manteve só para os pacientes com risco grave. Ano passado, eles pegaram o que aconteceu no Medicare, o que aconteceu com esses pacientes após 10 anos. 10 anos depois, a gente dar uma orientação, uma diretriz, o que aconteceu. O que aconteceu é que parte desses pacientes que retiraram para risco moderado, boa parte dos pacientes, 60% dos pacientes que a gente orientou tirar, efetivamente foram retirados, e 40% os médicos continuaram prescrevendo para risco moderado. Para risco alto, que ninguém deveria tirar nada, 20% dos médicos pararam de prescrever. Isso ocasionou um aumento dobrou basicamente a taxa de endocardite dos grupos de alto risco. E aumentou uma tendência do risco moderado. Então isso é legal porque isso é um trabalho que pouca gente faz. A gente geralmente lança uma diretriz baseada na evidência que a gente tem até aquele momento e ninguém vê o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Provavelmente a gente pegou a informação, a gente não processou direito a informação e muita gente pegou passando que já dá para tirar de todo mundo. A gente tirou até de gente que não deveria poder tirar. E isso tem um impacto, a má interpretação, a interpretação só do título de, às vezes, alguma manchete, alguma diretriz, pode levar a um impacto significativo na prática clínica. Então, hoje a gente tem uma incidência maior de endocardite do que a gente tinha em grupo de alto risco do que a gente tinha em 2007, apesar de manter isso, e no grupo moderado também aumentou a taxa de endocardite. Então, alguma coisa, apesar de 12 anos de prática, a gente está fazendo errado e valeria a pena a gente reavaliar ou tentar criar uma forma de estratificar adequadamente esses pacientes no risco deles e ver qual é a profilaxia adequada. Ou, eventualmente, a nossa frota é diferente. Isso é uma coisa que não foi computada aqui, isso é um dado bruto. Então, eventualmente, a gente está tendo mais resistência por qualquer razão e esse grupo está aumentando. Agora, o ponto é que, em relação à prescrição, isso aí é responsabilidade nossa. Então, estratificar adequadamente o paciente e ver quem precisa e quem não precisa. E, bom, para 2019, o que nos reserva? Alguns estudos estão vindo, novamente novos anticoagulantes de droga, mas tem poucas coisas que a gente pode confiar. Então, 2019, a única coisa que a gente pode garantir é que vai ter o projeto Emoções, já está anunciado. Não estou ganhando royalty por isso. Gostaria de ir, porque passei, deve ser legal. Mas, provavelmente, em 2019, o Roberto Carlos está aí de novo, tem um especial de Natal, tem tudo isso. E é isso. Só. Obrigado. Era isso. Legal, Brunão. Eu queria abrir para perguntas. Eu acho que devem ter algumas perguntas aí. Alguém quer começar? Tá. Oi?
Sem Lei Rouanet. Agora não pode mais, né? Só Até janeiro pode. citar aqui um estudo, e se você puder comentar, que em dislipidemia, na verdade, parece que quando o jogo está perdendo o jogo, a coisa vira, né? Tem um estudo interessante que é o Reduce It, que foi com o ácido graxo, como se fosse um ômega 3, e que não tem no Brasil ainda, foi feito em pacientes de alto risco cardiovascular com hipertriglicidemia, ou seja, acima de 150 e abaixo de 500. E o resultado foi interessante, ele teve uma redução de 28% no endpoint primário, quando infarto, angina, internação por insuficiência cardíaca. Ele não está disponível no Brasil ainda, mas eu acho que ele abre um outro caminho aí, né? É um ácido graxo diferente, é o icosapente etil. Então talvez a gente vai começar a ouvir falar disso daí, uma dose bastante alta, é um estudo bem interessante. Sim, o Reducit também foi de agora, do American Heart. Ele teve um resultado muito legal, era para paciente com triglicerídeo acima de 150. Triglicerídeo é uma coisa que a gente, classicamente, a gente desconsidera, até porque boa parte do hipertri que a gente recebe é dieta. Mas tem aqueles pacientes que realmente não resolvem na dieta. Esse icosapente etil, lá fora, eu acho que o nome comercial ficou Vascepa, se não me engano. É uma forma diferente da purificação do ácido graxo. Então tem mais tipos de ômega e tem basicamente um óleo de peixe com um refinamento para processamento diferente, e deu um resultado muito bom. Então, apesar do ômega 3, da forma que a gente usa e conhece aqui, não ter tido benefício nenhum, quando isso chegar, provavelmente vai ter algum encaixe para hipertri isolada, e teve um benefício, foi o que você comentou, um benefício absurdo mesmo. Então, acho que é uma coisa que a gente pode esperar para o próximo ano, talvez novos estudos em cima disso, ou validação disso na prática clínica. Além do Roberto Carlos. Bruno, parabéns, sensacional como sempre. A vantagem de ser velho é você lembrar as coisas que a gente fazia antes e que as diretrizes nos orientam, né? Sempre utilizei profilaxia antimicrobiana no paciente portador de marca-passo e desfibrilador. Sempre. Tá? Para tratamento dentário, por exemplo. Já as últimas diretrizes, há mais de 10 anos, dizem que isso não é necessário. Né? Que seria uma má prática clínica se você fizesse profilaxia. Né? Nesse trabalho, você viu alguma coisa de reflexão sobre esse dado específico? Se deve ou não voltar nesse sentido? Ou como se aplica na prática clínica? Eles não colocaram especificamente dispositivos, apesar que eu acho uma coisa interessante, porque hoje a gente está colocando muito mais fácil, a gente encontra muito mais paciente com dispositivo. Honestamente, acho que eu estou com você nesse ponto. Tem muita coisa. O problema é que a gente cria as verdades, dificilmente a gente revisita a diretriz. A gente revisita assim, tal estudo, tal coisa. Só que o embasamento mudou, a história mudou, até a indicação mudou. Sinceramente, eu acho que a gente tem uma briga muito forte em relação ao que o infectologista enxerga de necessidade, em relação até ao tipo de antibiótico, e eles argumentam que em relação à resistência antimicrobiana, que a gente pesa muito a mão em antibiótico, a gente desperdiça muito antibiótico, e o que a pessoa que está na ponta, está vendo o paciente, entende o desfecho disso aí, quer. Então, eu sou favorável à profilaxia, a minha opinião pessoal, que não bate com a diretriz também. Eu sou favorável à profilaxia, porque eventualmente a profilaxia vamos dizer assim, tem um prejuízo muito pequeno para o paciente e é feita com antibiótico, que também não é um antibiótico largo espectro, ninguém vai fazer imipenem com profilaxia dentária para um paciente de marca-passo. Mas assim, o desfecho desfavorável, no caso daquela pequena parcela que vai dar errado, é muito impactante. Você ter que abrir, retirar e tratar uma endocardite de marca-passo é uma coisa que não vale o comprimido de moxil de antes, entendeu? Eu sou favorável. Se tiver algum outro estudo também que vocês tenham lembrado de ser interessante, seria legal ser interativo. O que vocês viram, o que vocês acharam interessante desse ano de trabalho, que de repente não entrou aqui, que é muita coisa. Às vezes o que eu acho interessante não é o que é legal para todo mundo. Bruno, eu queria fazer uma pergunta em relação ao AS ainda, né? Porque realmente foi super discutido. Houve muita discussão em relação realmente ao benefício líquido, né? Ele protegia, mas também sangrava. E aí, bom, o que você prefere? Ter um infarto ou ter um sangramento? Hoje, é a tua opinião pessoal, para quem que você daria aspirina com profilaxia primária?
Eu acho que paciente de risco, eu usaria aquele mesmo padrão que estão usando para colesterol. Paciente de risco limítrofe com fator agravante, paciente de risco moderado e, obviamente, paciente de risco alto, mas aí já sai disso. Acho que o mesmo paciente que se beneficia de estatina é um paciente que, vamos dizer assim, um paciente que a gente entende que ele tem risco para doença aterosclerótica ou doença estabelecida, ele tem risco para que aquela placa de alguma forma, que a gente está brigando por placa, né? Placa em carótida, placa em coronária, placa periférica, a gente está brigando contra a placa. Então, o que a gente encontra do benefício da estatina de estabilizar a placa, provavelmente esse paciente se beneficiaria também do AS para o caso dessa placa instabilizar ou até que a estatina consiga fazer o trabalho dela, de deixar o paciente num risco menor de fazer um evento grave. Então, assim, a minha visão pessoal é que eu acho que isso aí anda em paralelo. E eu realmente acho que esses estudos, eles, coincidentemente, eles vieram num momento que está se estimulando muito o uso de dose muito baixa de anticoagulante para prevenção de eventos. E eu acho que o risco de sangramento foi sobrevalorizado, que é uma coisa que a gente, honestamente, a gente não encontra. Eu não me lembro, e a opinião pessoal é uma coisa muito perigosa. Assim, a gente fala assim, eu nunca vi o paciente ter alguma coisa. Assim, é feio porque a gente tem que trabalhar com evidência. A evidência está aí. Mas se eu for pegar vários outros estudos, o risco de sangramento dos outros estudos, numa época que a gente tinha um controle muito menor, era muito mais baixo do que veio aqui. Então, eu acho que, eventualmente, o risco de sangramento foi um pouco mais alto, que levou a essa conclusão de que não tem um benefício. Meus parabéns pela apresentação excelente. Tem um estudo TICAP, fazendo uma comparação entre ticagrelor e AS após um ano de uso em revascularização. E mostra que não há nenhuma diferença entre os dois. Você está... Qual o nome? TICAP, apareceu esta semana em Medscape. E faz a comparação entre a ticagrelor e a AS. E não deu diferença? E não deu diferença em revascularização. Ah, legal, isso é bom, isso é interessante. Apareceu esta semana. Não sei se eles tinham feito um trabalho, acho que saiu no europeu, se não me engano, que eles estavam tentando, para revascularização, para a ponte safena, ver se a associação era melhor do que o AS puro. E, pelo menos assim, num trabalho mais curto, eles tinham tido algum benefício do clopidogrel com AS, mas provavelmente já saiu mais prolongado. Que também isso é uma coisa que a gente se preocupa pouco, né? Ponte é quase culpa do cirurgião, né? Então, assim, se foi para cirúrgico, é tudo dele. Se a ponte está boa, está ruim, que a coisa é dele. E cada vez mais a gente tenta buscar formas de prolongar a vida dessas pontes, porque também tratar uma ponte por hemodinâmica não é uma coisa muito confortável para ninguém. Acho que ponte é o maior desafio de hemodinamicista hoje em dia, né? Paciente vascularizado. Mas é legal, vou procurar também esse. Diabetes, né? A gente cardiologista tem o DECLARE, né, que foi publicado, e o EMPA-HF, né? E se quiser citar alguma coisa, acho que são dois estudos importantes na área de diabetes aí no American Heart. Sim, a gente teve uma mudança de paradigma em relação ao tratamento de diabetes. Os endocrinologistas estão ficando até revoltados, porque boa parte dos estudos que estão saindo do Congresso de Cardiologia, que é um pecado para eles. Então, eles vão ter que começar a vir nos nossos congressos, e a gente está começando a invadir também a área deles, está começando a ir no congresso deles. Então, vai acabar virando uma grande área de prevenção cardiovascular. Boa parte desses estudos, eles começaram de um jeito engraçado. Algumas medicações para diabetes, alguns anos atrás, começaram a ter uma taxa maior de insuficiência cardíaca, de descompensação de insuficiência cardíaca. Se não me engano, acho que é a pioglitazona, rosiglitazona, alguns anos atrás começaram a ter mais descompensação, então ficou todo mundo com medo dessas novas drogas de diabetes, de causar insuficiência cardíaca. E os novos estudos de diabetes, obrigatoriamente, começaram a enxertar como desfecho insuficiência cardíaca como fator de segurança. Então, foi a rosiglitazona, não é isso? Depois a pioglitazona mostrou que era segura, e eles começaram a observar que alguns trabalhos novos, a taxa de insuficiência cardíaca, a incidência, foi menor no grupo tratamento do que no grupo controle.
Então, eles começaram a usar isso como desfecho favorável. Então, parte dessas drogas, hoje saiu recentemente o Emparreg e um outro com dapaglifosina, que eu não lembro agora. Pronto. Foi o Declare. Isso. Da dapaglifosina. Mostraram que se reduziu a taxa de insuficiência cardíaca e reduziu a taxa de reinternação por IC e de evento junto com a redução dos outros desfechos. Então, qual que é a ideia disso? A gente talvez esteja começando a focar no tratamento de doença microvascular da diabetes, que a gente não estava antes, a gente estava um pouco perdido. E apesar do evento macro ser tratado com a redução da glicemia, ou é uma coisa de droga, da classe da droga, ou da redução da hemoglobina glicada, está conseguindo reduzir microeventos que a gente não detectava antes, e está conseguindo diminuir a taxa de internação por IC. E está sendo favorável. Mais alguma? Uma dúvida? Bom, Brunão, vamos encerrar então nessa nossa manhã de sábado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Agora, na saída, a gente vai distribuir então para os presentes o pendrive, é só pegar ali com a Rosália. Estão todos convidados a acompanhar a gente agora no almoço ali no Cassianos, aqui mesmo no hotel. Então, eu queria poder contar com a presença de vocês lá com a gente. Uma salva de palmas aí para o Bruno. Parabéns, Bruno. Obrigadão. Aqui uma cortesia nossa aí. Obrigado. Um mimo e o seu certificado. Obrigado, gente, mais uma vez. Fevereiro a gente está firme de volta aí, primeira semana de fevereiro, tá bom? Obrigado.